Oi pessoal, tudo bem com vocês hoje? Hoje eu queria primeiro pedir desculpas a vocês porque eu prometi postar o vídeo essa semana e eu não consegui. Eu tive um compromisso e não consegui gravar o vídeo. Mas vamos gravar hoje um vídeo menorzinho para vocês não se cansarem. E hoje eu queria contar um pouquinho sobre quando eu recebi o diagnóstico do câncer, como eu me senti. Que eu acho que talvez você que esteja me vendo agora esteja passando por isso e ache que a sua reação não foi boa. Então, eu vou contar um pouquinho. Foi há uns quase 2 anos, eu não tinha nada, não sentia nada, e passei a sentir uma forte dor abdominal. E passou uns 3, 4 dias, eu pedi à minha amiga Jo, que eu chamo de Gabi Knight, que é muito querida, e ela conseguiu um bom médico, um gastro, porque eu imaginava que era alguma coisa no estômago. E aí, graças a Deus, e eu acho que ele já estava tomando conta de mim mesmo, eu consegui uma consulta para a mesma semana, e um médico muito conceituado aqui, fui a ele e fiz a pergunta mais imbecil que um paciente pode fazer. E eu tenho esse costume de ser imbecil com o médico. Perguntei se era câncer assim que eu entrei. Como é que ele vai saber se é câncer, minha gente? Então ele disse que não, tadinho, ia dizer o quê? E aí perguntou o que eu sentia e me pediu um exame de sangue e passou um remédio para cólica. E disse que eu fizesse o exame o mais rápido possível. Fiz o exame, retornei e ele constatou que eu estava com anemia muito forte. Então ele me pediu uma endoscopia e uma colonoscopia. Eu nunca havia feito uma endoscopia, mas eu sabia o que era, óbvio. Mas a colonoscopia, até aquela data, eu nunca havia ouvido falar. E acho que, como eu, muita gente ainda hoje nunca ouviu falar. E por isso tanta gente morre com câncer de cólon, o câncer coloretal. Mas enfim, eu fiz a colonoscopia, retornei e ele já me encaminhou para um proctologista. Eu fui e mais uma vez perguntei se era câncer e já de posse do exame ele confirmou que era câncer sim, mas que eu não morreria daquele câncer. Então marcamos a cirurgia e a cirurgia seria para dali a uns 15, 20 dias, mais ou menos. Mas o que eu queria ressaltar é como eu me senti naquele momento. Parece que um peso enorme, eu não sei nem dizer que tipo de peso, mas parece que uma coisa enorme caiu em cima de mim. Eu só pensava que ia morrer e isso era março do ano de 2017 e eu imaginava que eu não chegaria nem ao Natal. E aí eu pensava nos meus filhos, pensava como os meus filhos ficariam sem mim, pensava como eu daria notícia a eles, pensava como eu ficaria sem meus filhos, não porque eu estaria morta, mas assim, eu sabia que era uma falta enorme que eu faria a eles. E aí eu olhava pela janela e eu não conseguia mais ouvir direito o que o médico estava me falando. E aí vim para casa e chorei muito, eu não acreditava direito no que estava acontecendo comigo. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação dessa. Mas depois de chorar muito, eu orei muito e me apeguei àquilo que o médico havia dito, que eu não morreria daquele câncer. E aí fiquei com esperança e passei aí a vários médicos, vários especialistas para poder me preparar para a cirurgia. Fiz a cirurgia, o doutor Maurício disse que a cirurgia tinha ocorrido de maneira muito satisfatória, que ele havia retirado todos os linfonodos, que é onde tem as células cancerígenas, e que estava tudo bem. Então, tive a recuperação da cirurgia e após um mês, mais ou menos, eu fui para o oncologista, recomendado pelo proctologista, com a ressalva de que na clínica em que eu me trato, que é a Clínica Vita, ele disse que todos os médicos eram muito competentes, mas que este seria muito bom para mim, que é o Dr. Michel, porque ele respondia até mensagem do WhatsApp com muita presteza e que para mim seria muito bom, porque ele me considera assim uma pessoa muito aflita com relação às notícias da minha doença. Então,
fui pro oncologista, e aí o oncologista viu que tinha um marcador que se chama CEA que estava muito alto. E não era mais para estar, porque eu já havia tirado o câncer. E aí me recomendou um PET scan, eu fiz, e no PET scan foi detectado vários linfonodos entre o pulmão e o coração, acho que uns 14 linfonodos. E eu descobri também um no pescoço ao tomar banho. E aí voltei para o médico e ele disse: Núbia, não é outro câncer, o que seria bom. Parece uma coisa paradoxal um câncer ser bom, mas assim, era melhor que fosse um novo câncer do que um câncer gerado por aquele primeiro, que foi no meu intestino, porque aí seria uma metástase, e era uma metástase. E aí metástase, talvez você não saiba, se você nunca teve problema de câncer na família ou com amigos, metástase não tem cura. A gente tem sobrevida, mas não tem cura. E aí a notícia foi talvez até pior do que aquela, porque quando eu vi aquela notícia eu ainda tinha esperança de ficar curada. E com metástase eu sabia que eu não ficaria curada. E aí a morte se aproximou de mim mais ainda. Mais uma vez chorei muito, fiquei desesperada, vim para casa, chorei muito. Mas também orei muito e entreguei minha vida de verdade ao Senhor. Para que Ele fizesse o que deveria ser feito, o que Ele queria fazer na minha vida. E que eu aceitasse da melhor maneira, porque eu entendo, eu não sei qual a sua religião, mas eu entendo que tudo ou é da vontade de Deus ou é permitido por Ele. E eu não sei se foi da vontade dele ou se foi apenas permitido por ele que eu tivesse esse câncer. Mas aí eu passei a aceitar, passei a fazer a quimioterapia, passei a confiar e 2, 3 meses depois, após algumas quimios, 6 quimios mais ou menos, ou menos do que isso, os linfonodos começaram já a reduzir de tamanho. E hoje, após uns 6 meses, eles ficaram num tamanho que o médico chama de controlável. Ele não some, porque metástase não some, mas ele fica num tamanho controlável. E quimioterapia eu vou fazer por toda a vida, não tem cura. Mas o que eu quero dizer a você que está passando, ou que conhece alguém que esteja passando por isso, é que às vezes isso vai depender do seu posicionamento. Às vezes a sobrevida tem muito mais vida do que quando você não tinha doença nenhuma, quando você era saudável. Você podia ser saudável e não viver a vida de verdade. E hoje eu posso dizer com franqueza d'alma que eu sou muito mais feliz, tenho uma vida muito mais plena com o câncer, com a metástase, do que quando eu não tinha doença nenhuma. Então, se a minha vida pode ser dessa maneira, a sua também pode, a de qualquer pessoa pode. A aproximação da morte pode trazer muita vida para você. Então, era isso que eu queria que você pensasse um pouquinho. E mais uma coisinha. Se você quer dividir a sua história com a gente, se você passou por isso ou conhece alguém que passa e quer dividir conosco, mande uma mensagem para mim. Eu estou no Instagram como Câncer e Agora, estou no Facebook como Câncer e Agora. Você também pode deixar recado em qualquer lugar. E aí a gente divide a sua história para somar com a de tanta gente. Saúde e paz a todos.